Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série tão maravilhosa e tão esperada, Descortinando o Evangelho de João. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 5 de João. E não estaremos, como nós temos feito, abordando o capítulo inteiro. Estive pensando e refletindo sobre uma maneira de nós estarmos aí extraindo melhor e se aprofundando um pouco mais em cada assunto, em cada tema de João, de cada capítulo, para a gente aproveitar de maneira mais minuciosa e não perder nada. Tenho percebido que na tentativa de tratar o capítulo inteiro, nós temos perdido alguns pontos e temos perdido um pouco em aplicações que nós poderíamos fazer devido ao tempo. Para o vídeo não ficar muito longo, nós acabamos aí por abortar algumas questões. Então, pensando nisso, eu decidi fazer agora diferente. Abordar por temas, abordar por assuntos, assim nós vamos permanecer por mais tempo em um capítulo só. Mas nós estaremos, no término do capítulo, nós estaremos com aquela sensação que nós aproveitamos, não na totalidade, porque não há possibilidade de esgotar um assunto, mas pelo menos nós vamos ter a convicção que nós passamos por todos os temas e todos os assuntos possíveis daquele capítulo. Hoje, seguindo essa linha, João capítulo 5, qual é o primeiro assunto do capítulo 5 de João? Sobre o paralítico, o homem que estava enfermo à beira do tanque de Betesda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe todo o conteúdo que é tratado aqui. Eu já disse aqui, tudo isso, irmãos, leva tempo, demanda tempo, trabalho, dedicação e não é fácil. Então, se você apoia esse canal, esse conteúdo, eu peço que, como forma de gratidão, que você venha deixar o seu joinha, venha comentar e venha mandar para mais pessoas, divulgue o canal, para que ele possa aí alcançar mais vidas, assim como ele tem sido bênção na sua vida, para que possa ser na vida de outras pessoas. Amém? Então vamos avançar agora, sem mais demora. Vamos analisar um pouco sobre a história deste homem que a Bíblia não dá nome, mas a Bíblia narra um acontecimento maravilhoso na vida desse homem que já estava aí vivendo o 38º aniversário da sua enfermidade. É isso mesmo. A Bíblia fala que esse homem estava enfermo. A Bíblia não fala que ele era paralítico. A Bíblia dá uma lista dizendo que nesse mesmo local onde aquele homem estava, havia uma multidão de pessoas que se reuniam. E não era uma multidão qualquer, era uma multidão de coxos, cegos, e vai dizer também ali, paralíticos e ressecadas. É o que a Bíblia vai dizer. Então, é a lista que a Bíblia dá. Então, a Bíblia não vai dizer com exatidão que aquele homem era um paralítico. Mas nós entendemos que a enfermidade daquele homem tirava a mobilidade dele. Impedia com que ele fizesse movimentos tão simples como dar um passo. Quando ele via o movimento das águas, porque esse era o propósito dele estar ali, há 38 anos, acreditando que quando o anjo descesse ali naquele tanque, as águas se movessem, alguém levantaria ele e colocaria ele dentro das águas e ele receberia o seu milagre. Ele sairia dali andando. Essa era a crença desse homem. O próprio evangelista João vai narrar que ele olhava para aquele tanque, ele aguardava, ele esperava que o seu milagre dependia daquele tanque. É por isso que ele estava ali há tanto tempo. Por que não mudar de lugar? Aqui ninguém me ajuda. Ele está num lugar onde ninguém ajuda ele. E ele vai expressar isso quando Jesus pergunta se ele queria ficar são. Jesus pergunta, queres ficar são? E ele vai expressar exatamente isso. Que ele queria, mas a dificuldade dele consiste no fato de que quando a água é agitada,
O que dá a entender também que a narrativa de João sobre esse anjo que descia e movia as águas mostra que é algo verdadeiro, por isso que aquele homem estava ali acreditando e ele permanecia firme, porque ali era o ponto de contato dele com essa espiritualidade, por mais que não tenha profundidade, mas era o que dava conforto para ele, é o que dava segurança para ele, que ali naquele local de segurança, ali naquele local descia um anjo, movia as águas e ali estava a oportunidade dele ser curado daquela enfermidade. Por isso ele ficava ali. Mas ele poderia pensar, aqui ninguém me ajuda, eu vou para outro lugar. Não há outro lugar onde eu possa conseguir uma ajuda, conseguir o meu milagre. Além do mais, eu estou 38 anos, não é 38 dias, nem 38 meses, é 38 anos esperando um milagre. E não só esperando um milagre de um tanque, de um local, mas esperando que, ao mover-se as águas, ao surgir a oportunidade no tanque, quando chegar a vez dele, alguém se compadeceria dele e colocaria ele no tanque. Só que aqui nós temos alguns problemas que aquele homem não sabia e talvez você também não saiba. Qual é o problema? É que ali era uma multidão de enfermos. Era uma multidão de enfermos que ficava ali. As pessoas não ficavam naquele ambiente. Pessoas saudáveis não ficavam naquele ambiente. Até porque, por uma questão de segurança. Sabiam que ali era um local onde os enfermos ficavam. E eu falo isso porque ali era um local onde passavam muitas pessoas, porque próximo ali havia a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas era o local onde os animais entravam para acessar o templo, onde seriam sacrificados. Então, próximo a essa Porta das Ovelhas, estava o tanque de Betesda, aonde esse homem está agora. Duas coisas que ele acreditava. Primeiro, as águas vão se mover. Isso ele sabe que acontece. Por isso ele está ali. Porque ele viu pessoas sendo curadas. Mas ele não foi curado. E na mente dele há uma expectativa. Na mente dele há um pensamento. Eu não fui curado ainda porque ninguém me ajuda a chegar no tanque. Eu não consigo sozinho. Então ele aguarda, mas o que faz ele aguardar mais tempo naquele local é o fato de que ele crê que alguém irá o ajudar em algum momento. Mas passaram 38 anos e esse homem continua do mesmo jeito. O que me chama a atenção aqui é que há uma multidão de enfermos, mas ninguém se compadece daquele homem. E por quê? Porque doente não cura doente. Enfermo não cura enfermo. Quem está enfermo só pensa em si mesmo. Só pensa na sua doença e vive para a sua doença. Então não há como esperar cura de quem é enfermo. Não tem como. E hoje você pode pensar assim, mas eu não ando rodeado de pessoas enfermas. Talvez fisicamente, mas existem pessoas que carregam uma toxina em si e ela, toda vez que se aproxima de você, mina as suas forças. Arranca de você toda a esperança dos seus sonhos que você expõe para ela. É uma pessoa que faz você descrer de algumas coisas e desacreditar. Então tem pessoas que têm a alma ferida, então não pode se esperar de uma pessoa com a alma ferida e com enfermidade não tratada que saia palavras de cura, que saia palavras de louvor. Não, na maioria das vezes vai sair uma murmuração e vai contaminar você. Então o enfermo, ele tem às vezes o potencial não de curar, mas de enfermar quem não está enfermo com a sua enfermidade. E o interessante é que havia uma multidão imensa ali, mas Jesus vai diretamente naquele homem. E o texto dá uma ressalva muito interessante. O texto diz assim: Jesus vendo o homem, sabendo que ele estava ali há muito tempo, sabendo por quê? Porque Jesus tinha 33 anos. De 30 a 33 anos, quando ele iniciou seu ministério ali. Então, de 30 a 33 anos, não se sabe a idade exata que ele tinha naquele dia. Mas todo judeu, Jesus como todo judeu, precisava acessar aquele local, passar por aquele local para ir ao templo, pelo menos 3 vezes por ano. Na festa da Páscoa,
na festa do Pentecostes, ou festa da colheita, e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Ele tinha que passar ali, como todo judeu, porque era uma festa que locomovia, fazia com que judeus de toda parte se locomovessem até Jerusalém. Era algo tradicional deles e precisavam estar ali para participarem juntos. Tá? Descumprir isso era um crime, tá? Para eles. Era estar ferindo, era de alguma maneira transgredindo a lei de Deus que ele deixou. Então Jesus tinha que passar ali, ele passava e ele via aquele homem. Aí você pode me perguntar, mas por que ele não curava, sendo que ele via esse homem nessa mesma situação tanto tempo? Aí eu digo aos irmãos, talvez Jesus não curou, porque ainda não era o tempo. Não era o tempo do milagre. Se ele passava por ali e via o homem, mas não curava, por quê? Porque não era o tempo do milagre. Existe um tempo específico para que o milagre aconteça. Existem coisas na sua vida que você queria que fosse resolvido ontem. Mas acontece que Deus pode estar, na verdade, usando essa situação que você quer tanto que seja solucionada para mudar algumas coisas na sua vida. Para resolver algumas questões da sua alma que somente desta forma Deus tem acessado e tratado a sua alma. Você não percebe, mas se você olhar para você mesmo, você vai perceber que você já não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Por quê? Deus está usando essa situação que você reprova, que você deseja que ela termine, para mudar você. Então, muitas vezes, Deus não muda o que você deseja que seja mudado, porque Ele esteja usando essa situação para mudar você. Então, que nós possamos agradecer a Deus e louvar a Deus, porque quer seja por uma via aparentemente ruim ou uma via boa, Deus é bom. Deus é bom e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Outro detalhe é que esse homem, Jesus chega para esse homem e vai nele, exatamente nele, porque ele viu que ninguém o ajudaria. Então você pensa que Jesus não conhece a sua dor e não sabe. Você acha que ele não te enxerga? Ele te enxerga. Então por que ele não faz nada? Porque ainda não é o tempo. O tempo chegará. Mas para que você chegue e alcance aquilo que Deus prometeu a você que irá realizar na sua vida, e para que você chegue com o coração intacto, com o coração saudável, é necessário que aquilo que você está passando continue por mais um tempo. Assim como era necessário aquele homem permanecer por algum tempo, até que Jesus de fato curou ele. Então, saiba você que muitas das enfermidades, muitas das dificuldades que nós enfrentamos, hoje, se nós olharmos para trás, nós não olharemos lá para trás, não olharíamos para trás com um olhar de desgosto por aquilo que passamos. Comparando o nosso eu antigo com o nosso eu hoje, após o ocorrido, após tudo que aconteceu, nós vamos valorizar todo esse processo. E nós não iremos desejar de forma alguma que esse momento seja apagado da nossa história, porque tudo isso foi necessário para mudar o nosso caráter cristão e mudar a nossa vida e nos moldar para sermos segundo a promessa que Deus fez. Porque às vezes você quer alcançar uma promessa que você não tem nem cara. Você quer alcançar uma promessa que você ainda não está no formato da promessa. Então Deus precisa moldar você para que quando essa promessa chegar, você se encaixe na promessa. Há um texto na Bíblia muito interessante, Isaías 43:1, vai falar sobre Jacó. E ele vai falar, eis que eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Então olha que coisa interessante. Deus cria Jacó, mas forma de Jacó Israel. Então é isso. Quem nasceu? Jacó. Mas Deus formou quem de Jacó? Israel. Então ele não pegou algo novo. Ele pegou a matéria, é como se ele pegasse a matéria de Jacó e transformasse no Israel que ele queria. Então Deus não vai fazer você igual aquela ideia que nós temos, que ele vai te desmanchar e fazer de novo. Não. Literalmente não. O que ele vai fazer, na verdade, é regenerar a sua vida. Ele vai mudar o seu pensamento.
Ele vai te ajudar a colocar os pingos nos is. Ele vai fazer com que a sua mentalidade mude. Porque não adianta até mesmo curar você ou tirar você de alguns processos se a sua mentalidade continuar a mesma mentalidade do processo. É o mesmo que curar um coxo, mas não curar a mentalidade de coxo. Ele vai continuar coxo na mente. Ele vai continuar mendigando, porque é assim que os coxos viviam naquela época, mendigando, os cegos viviam mendigando. Então é o mesmo, é curar o homem, agora você vai ser alguém, não vai ser mais um coxo, mas você vai ser um coxo que anda. Você vai ser um cego que vê. Os irmãos entendem? Então é isso que nós precisamos entender. Deus não quer curar apenas, resolver as suas questões naturais. Antes disso, Ele precisa curar e tratar as questões que só Ele pode resolver nas nossas vidas. Ele quer acessar o mais profundo da sua alma, aquilo que está mais intrínseco no teu ser, para então mudar aquilo que está do lado de fora que todos vê. E saiba você que aquilo que está do lado de fora nem é tão prejudicial como aquilo que há dentro de você de ruim. Toda essa toxina dos traumas, isso precisa ser tratado e Deus é o maior interessado em tratar isso. Basta você se colocar na presença de Deus e se dispor para que Ele cure a tua alma. Jesus, ele alcança aquele homem e ele fala algo muito interessante. Ele fala, queres ficar são? Por que essa pergunta? Porque os coxos, os cegos, os paralíticos, todos os enfermos que ali estavam, eles viviam de esmolas. Ser coxo, podemos dizer em linhas gerais, naquele tempo, tinha algum benefício para alguns. Porque eles viviam de esmola, não precisavam trabalhar, eles eram os miseráveis da sociedade, mas eles não trabalhavam. Porque viver, irmãos, viver é arriscado. Viver não é para qualquer um. Por isso que Jesus pergunta, você quer ficar são? Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que lidar melhor com as suas escolhas. Porque antes você era um coitadinho. Ninguém via você, ninguém passava por cima de você e não te davam valor. Mas agora, após você se levantar, as pessoas vão te notar. E vão te tratar como alguém que anda. Vão te tratar como alguém que tem capacidade mental, cognitiva, comportamental para poder fazer escolhas e para poder trabalhar e para ter responsabilidades. Você quer ser curado? Queres ficar são? Você vai ter que abrir mão da capa. A capa que os mendigos, que os enfermos usavam naquela época, uma capa preta que era característica. E era essa capa que eles usavam ali para arrecadar as esmolas e para se cobrir do frio. Era a única coisa que eles tinham. Você vai querer ficar são? E aquele homem não responde, nós não vemos ele respondendo a pergunta. Ele simplesmente aponta para o motivo. Ele fala, eu estou aqui há tanto tempo, mas ninguém, quando a água é agitada, me coloca no tanque. Ali ele queria falar com Jesus, na verdade, era o seguinte, se esse discurso fosse mais longo, talvez ele diria para Jesus, será que o Senhor poderia me ajudar? Já que o Senhor está interessado em me ajudar, o Senhor poderia me colocar no tanque quando o anjo se mover? Mas não, Jesus não deixa nem o diálogo chegar nesse ponto. Tamanha era a fé desse homem, são as crenças limitantes. Você acredita que o lugar pode fazer alguma coisa com você, mas o lugar não pode fazer nada. É Deus. É por isso que essas crenças limitantes são terríveis. Por causa dessas crenças limitantes, alguns não mudam de igreja, passando por situações terríveis na igreja local, sabendo de coisas terríveis e abomináveis diante de Deus na igreja local, mas porque ele acredita que é ali que o anjo se manifesta, que é ali que as águas se movimentam, ele tem que ficar ali. Estão há 38 anos enfermos ali. E vão ficar até o dia da sua morte, porque acreditam que ali, só ali, de fato, que Deus se manifesta. Perceba que não era ali. Enquanto esse homem está ali olhando para o tanque, lá fora tem um cego, que tinha uma capa também, que mendigava, Bartimeu, clamando, porque viu Jesus passar. Não é ali. Como pode ser só ali? Não pode ser só ali. Lá fora esse cego clamou e Jesus disse, veja, e ele viu.
Enquanto ele estava ali olhando para o tanque ainda, uma mulher com fluxo de sangue ininterrupto, de 12 anos, tocou na orla de Jesus quando ele passava nas ruas. Não era ali, era em outro local. Em outro local. E não era no mesmo onde Bartimeu estava. Bartimeu era de Jericó. Ela estava em outro local. Jesus estava de passagem, mas ela foi até ele. No caminho, Jesus curou. Jesus curou na sua terra, aonde ele nasceu. Jesus curou no caminho para outros lugares. A maioria das curas aconteceram no caminho. E tem ali a filha de Jairo, que também foi curada. E outras que foram pessoas que apareceram no meio do caminho e pediram a Jesus, manda apenas uma palavra, como aquele centurião, manda apenas uma palavra, e o meu servo sarará. E ele manda, e quando ele manda, ele é curado. E a mulher cananeia, ele fala, vai que a tua filha já foi liberta. E quando ela chega em casa, ela já estava liberta. Então, irmãos, esses são um dos detalhes. É a crença limitante. Na cabeça daquele homem, era só ali que poderia mudar a sua vida. Mas Jesus estava transformando em outros lugares, no caminho, em qualquer lugar, porque não se trata de lugar. Se trata, na verdade, na minha disposição em buscar aquele que faz o lugar. Buscar aquele que é o dono do milagre, que é o dono da vida. Não adianta buscar a face, não adianta buscar apenas as mãos de Deus. Temos que buscar a face dele. E o resto, o milagre e outras coisas mais, é o resultado dessa busca pelo nosso Deus. Então isso é a crença limitante. Não, Deus não está limitado a um local. Não estou dizendo que você não tem que congregar, é necessário. Mas estou dizendo para você que às vezes você está passando por algumas situações e Deus já está dando um alerta para você sair há muito tempo. Só que na sua mentalidade, essa crença já existe. De que se você sair daquele local e ir para outro, Deus já está falando, mas essa crença é tão forte dentro de você que você não consegue se locomover para outro lugar, porque você tem medo de uma maldição vir sobre você. Isso é característico do movimento pentecostal. Eu não estou falando do pentecostalismo, irmãos. O assunto nem é esse. Tá? Entenda bem. Pentecostalismo bíblico é uma coisa. Agora, movimento pentecostal é uma aberração. Tá? É uma aberração. Eu falo isso sem medo de errar. Porque o que tem acontecido de transtornos gerados pelo movimento pentecostal não dá para colocar em um vídeo só. É muita coisa. Tá bom? Mas o pentecostalismo bíblico, esse aí é bem-vindo. Eu amo esse. Tá? Porque vai falar sobre esse poder, sobre essa descida do Espírito Santo sobre nós. Esse envolvimento do Espírito Santo conosco. Tá? Esse pentecostalismo bíblico não tem aberração, não tem essas alucinações, esses delírios que acontecem na igreja. Tá? E muitas pessoas que têm essa crença limitante acreditam que Deus só está nesses lugares. Onde tem feijão mágico, onde aparece dente de ouro e tantas outras aberrações que apareceram. Tá? Que não convém nem falar, porque chega a ser constrangedor. Eu vou naquele lugar porque lá tem o profeta fulano de tal. Não, irmãos. Você está entendendo tudo errado. Enquanto você ficar ali olhando para o tanque, você talvez não vai perceber Jesus ali perto, passando, curando um, curando o outro. Ele não está limitado num lugar só. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Jesus pergunta para ele é curado, fala, levanta, toma a tua cama e anda. E ele obedece. Ele levanta, ele pega a cama e ele anda. Porque milagre de Jesus, irmãos, não é meio milagre, é completo. Jesus falou, levanta, toma a tua cama e anda. O primeiro passo é ele levantar, ele levantou. O segundo, pega a cama. Ele pegou, isso aqui já é uma fé e tanto, ele pegou a cama. Ele pega a cama como alguém que vai para o segundo passo desse milagre. Eu vou andar. Eu vou pegar a cama porque eu vou andar. Eu não vou deixar minha cama aqui. E ele vai embora com a cama. Ele é curado pelo poder do Senhor Jesus. Lá na frente, Jesus aparece a ele no templo e fala para ele, você viu que agora você está são.
curado estás. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ora, em João capítulo 9, os discípulos acompanhados de Jesus observam um homem cego. E eles perguntam: mestre, quem pecou para esse estar enfermo assim? E era um cego de nascença. Quem pecou? E ele fala: nenhum, ninguém. Esse pecado não veio proveniente de pecado. Mas esse pecado veio sobre esse homem. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, ora, agora ele está falando que o pecado daquele homem não era proveniente de pecado. Então nós não podemos dizer de forma alguma que todo pecado é proveniente, toda enfermidade é proveniente de pecado. Mas nós podemos, com toda certeza e convicção, afirmar que todo pecado resultará em algumas enfermidades. Para decorar e para gravar bem, para escrever na tábua do seu coração, nem toda enfermidade é proveniente de pecado, mas todo pecado trará como resultado, como consequência, algumas enfermidades. Então tome cuidado. Vai, olha e valorize o estado que você está agora. Você está assim, não é porque você é bom, porque tinha algo em você que atraiu Deus. Não, nada que nós façamos que possa, de alguma maneira, atrair Deus a nós. Não há nada que nós façamos que chame a atenção ou possa surpreender a Deus. A Bíblia diz que antes que a palavra saia na nossa boca, Ele já sabe de tudo. Então você acha mesmo que você pode, de alguma maneira, atrair a Deus ou surpreender Ele? Ele sabe de tudo. Tá? Então não é isso. Mas valorize o estado que você está hoje. Se você está assim é porque a graça de Deus te alcançou. Olhe para a cama que está na sua mão. Ele mandou aquele homem levar a cama. E um dos motivos nós podemos entender. Todas as vezes que aquele homem olhava para aquela cama, lógico que ele não dormia com aquela cama, ele não ficava carregando aquela cama para todo lado. Mas eu tenho certeza que quando ele olhava para aquela cama, ele lembrava de quem curou ele. Ele lembrava o que Jesus fez na vida dele, na história dele. Ele lembrava da sua invalidez e de que agora ele era um homem que andava, era um homem que tinha responsabilidades, era um homem que não era mais inválido, mas tinha muita validade na sociedade. Deus deu valor a quem ninguém dava valor e nem preço. Então, que você venha valorizar tudo que Deus fez na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Não esqueça de curtir e compartilhar com mais pessoas. Tem muita coisa para nós aprendermos ainda com essa série Descortinando o Evangelho de João. Na próxima semana nós estaremos aqui postando sobre o segundo assunto mais importante de João capítulo 5.